Se inscreva no canal e clica no gostei. Humberto Eco. O nome da Rosa. 6 membros eram grandes e desajeitados, como caminhava com grandes passadas, envolto nas negras vestes da ordem. Havia qualquer coisa de inquietante no seu aspecto. O capuz, que, vindo de fora, tinha ainda levantado, lançava uma sombra sobre a palidez do seu rosto e conteria um não sei que de doloroso aos seus grandes olhos melancólicos. Havia na sua fisionomia como que os traços de muitas paixões que a vontade tinha disciplinado, mas que pareciam ter fixado os lineamentos que agora tinham deixado de animar. Melancolia e severidade predominavam nas linhas do seu rosto, e os seus olhos eram tão intensos que com um só olhar podiam penetrar o coração de quem lhe falava e ler-lhe os pensamentos secretos, de modo que dificilmente se podia tolerar a sua indignação, e era-se tentado a não os encontrar uma segunda vez. O bibliotecário apresentou-nos a muitos dos monges que estavam naquele momento a trabalhar. De cada um deles, Malaquias disse-nos ainda o trabalho que estava executando, e admirei a profunda devoção de todos ao saber e ao estudo da palavra divina. Conhecia-se em Venâncio de Salvemec, tradutor de grego e de árabe, devoto de Aristóteles, que foi certamente o mais sábio de todos os homens, Bêncio de Upsala, um jovem monge escandinavo que se ocupava de retórica, Berengário de Arundel, o ajudante do bibliotecário, Aimário de Alexandria, que estava a copiar obras que só por alguns meses estariam emprestadas à biblioteca, e depois um grupo de miniaturistas de vários países, Patrício de Clonmacnois, Rabano de Toledo, Magnus de Lona, Valdo de Hereford. A enumeração poderia de certo continuar, e nada é mais maravilhoso do que a enumeração, instrumento de admiráveis hipotiposes. Mas devo voltar ao assunto das nossas discussões, do qual emergiram muitas indicações úteis para compreender a sutil inquietação que pairava entre os monges e um não sei que de inexpresso que pesava sobre todos os seus discursos. O meu mestre principiou a conversar com Malaquias, louvando a beleza e operosidade do scriptorium e pedindo-lhe informações sobre o andamento do trabalho que ali se executava, porque, disse com muita sagacidade, tinha ouvido por toda a parte falar daquela biblioteca e gostaria de examinar muitos dos livros. Malaquias explicou-lhe aquilo que o abade já tinha dito, que o monge pedia ao bibliotecário a obra a consultar, e este iria buscá-la à biblioteca superior, se o pedido fosse justo e pio. Guilherme perguntou como podia conhecer os nomes dos livros conservados nos armários de cima, e Malaquias mostrou-lhe, fixado por uma cadeia de ouro à sua mesa, um volumoso códice coberto de listas cerradíssimas. Guilherme enfiou as mãos no saio, onde este se abria no peito formando uma bolsa, e tirou de lá um objeto que já lhe tinha visto nas mãos, e no rosto, no decurso da viagem. Era uma forquilha, construída de modo a poder estar sobre o nariz de um homem, e melhor ainda sobre o seu, tão proeminente aquilino, como um cavaleiro está a garupa do seu cavalo ou como um pássaro num cavalete. E dos dois lados da forquilha, de modo a corresponder aos olhos, arredondavam-se dois círculos ovais de metal, que encerravam duas amêndoas de vidro espessas como fundos de copo. Guilherme lia de preferência com aquilo sobre os olhos e dizia que via número melhor do que a natureza o tinha dotado ou do que a sua idade avançada, especialmente quando declinava a luz do dia, lhe permitiria. Não lhe serviam para ver ao longe, que pelo contrário tinha vista agudíssima, mas para ver ao perto. Com aquilo ele podia ler manuscritos em letras finíssimas que eu próprio quase não conseguia decifrar. Tinha-me explicado que, passando o homem a metade da vida, mesmo que a sua vista tenha sido sempre ótima, o olho endurecia e se recusava a adaptar a pupila, de modo que muitos sábios ficavam como mortos para a leitura e para a escrita depois da sua 50ª primavera. Grave infortúnio para homens que teriam podido dar o melhor da sua inteligência por muitos anos ainda. Por isso se devia louvar o Senhor por alguém ter descoberto e fabricado aquele instrumento. E dizia-mo para defender as ideias do Sir Roger Bacon, quando dizia que o escopo do saber era também prolongar a vida humana. Os outros monges olharam para Guilherme com muita curiosidade, mas não ousaram fazer-lhe perguntas. E eu apercebi-me que, mesmo num lugar tão zeloso e orgulhosamente dedicado à leitura e à escrita, aquele admirável instrumento não tinha ainda penetrado. E senti-me orgulhoso por estar junto de um homem que tinha alguma coisa com que espantar outros homens famosos no mundo pela sua sabedoria. Com aqueles objetos diante dos olhos, Guilherme inclinou-se sobre as listas lavradas no códice. Olhei eu também, e descobrimos títulos de livros jamais ouvidos,
e outros celebérrimos, que a biblioteca possuía. De Pentágono Salomonis, Ars Loquendi et Integendi em língua hebraica, de Rebus Metallicis, de Rogério de Eretorde, Algebra, de Al-Khwarizmi, traduzida em latim por Roberto Anglico. As Púnicas, de Cílio Itálico, as Gesta Francorum, de Laudibus Sanctae Crucis, de Rabano Mauro, e Flavi Claudia Giordano de Aetate Mundi et Hominis Reservatis Singulis Deteris per Singulos Libros Abaus. Que há dizer, leu meu mestre. Esplêndidas obras. Mas em que ordem estão registradas? Citou um texto que eu não conhecia, mas que era de certo familiar a Malaquias. Abeati librarius et registram hominum librorum ordinatum secundum facultales et auctores. Reponeat que os separatim et ordinati cum signaturis per scripturam applicatis. Como fazeis para conhecer o lugar de cada livro? Malaquias mostrou-lhe umas anotações que acompanhavam cada título. Li. 3, 4 grados. V in prima Graecorum. 2. V grados. VLL intertriangularum. E assim sucessivamente. Compreendi que o primeiro número indicava a posição do livro na estante 1 grados, indicado pelo segundo números, sendo o armário indicado pelo terceiro números. E compreendi também que as outras expressões designavam uma sala ou corredor da biblioteca. E ousei pedir mais informações sobre estas últimas distinctiones. Malaquias olhou-me severamente. Talvez não saibais, ou tenhais esquecido, que o acesso à biblioteca é consentido só ao bibliotecário. E portanto é justo e suficiente que só o bibliotecário saiba decifrar estas coisas. Mas em que ordem são referidos os livros nesta lista? Perguntou Guilherme. Não por assuntos. Parece-me. Número não indicou uma ordem por autores que seguisse a mesma sequência das letras do alfabeto, porque é sutileza que vi posta em prática só nos últimos anos, e então usava-se pouco. A biblioteca funda sua origem no fundo dos tempos, disse Malaquias, e os livros são registrados segundo a ordem das aquisições, das doações, do seu ingresso nestas paredes. Difíceis de encontrar. Observou Guilherme. Basta que o bibliotecário os conheça de cor e saiba para cada livro a época em que chegou. Quanto aos outros monges, podem confiar na sua memória. E parecia que falava de outro, que não fosse ele próprio, e compreendi que ele falava da função que naquele momento indignamente desempenhava, mas que tinha sido desempenhada por outros já desaparecidos, que tinham transmitido uns aos outros o seu saber. Compreendi. Disse Guilherme. Se eu então procurasse alguma coisa, sem saber o que, sobre o Pentágono de Salomão, vós saberias indicar-me que existe o livro cujo título acabo de ler, e poderias determinar a sua posição no andar superior. Se vós devesseis verdadeiramente aprender alguma coisa sobre o Pentágono de Salomão, disse Malaquias. Mas para vos dar um livro desses, preferia pedir antes o conselho do abade. Soube que um dos vossos miniaturistas mais hábeis, disse então Guilherme, desapareceu recentemente. O abade falou-me muito da sua arte. Posso ver os códices que iluminava? Adeu-me de Otranto, disse Malaquias, olhando para Guilherme com desconfiança. Só trabalhava, por causa da sua jovem idade, sobre os marginalia. Tinha uma imaginação muito viva, e de coisas conhecidas sabia compor coisas desconhecidas e surpreendentes. Como quem une um corpo humano a uma cerviz equina. Mas estão ali os seus livros. Ninguém tocou ainda na sua mesa. Aproximamo-nos daquilo que tinha sido o local de trabalho de Adelmo, onde jaziam ainda as folhas de um saltério ricamente iluminadas. Eram folha de velum finíssimo, o rei dos pergaminhos, e o último estava ainda fixado à mesa. Apenas esfregado com pedra pomes e amaciado com gesso, tinha sido alisado com a plaina. Dos minúsculos furos produzidos aos lados com um fino estilete, tinham sido traçadas todas as linhas que deviam guiar a mão do artista. A primeira metade já tinha sido coberta de escrita, e o monge tinha começado a esboçar as figuras nas margens. Pelo contrário, as outras folhas já estavam acabadas. Olhando-as, nem eu nem Guilherme conseguimos conter um grito de admiração. Tratava-se de um saltério em cujas margens se delineava um mundo invertido em relação àquele a que nos habituaram os nossos sentidos. Como se no limiar de um discurso que por definição é o discurso da verdade se desenrolasse, profundamente ligado àquele, por admiráveis alusões em enigmate, um discurso. Número mentiroso sobre um universo posto de cabeça para baixo, onde os cães fogem diante da lebre e os veados caçam o leão. Pequenas cabeças com pata de ave, animais com mãos humanas nas costas,
cabeças cabeludas de onde saíam pés, dragões zebrados, quadrúpedes com pescoço de serpente que se enlaçava em mil nós inextricáveis, macacos de cornos de veado, sereias com forma de voláteis com asas membranosas no dorso, homens sem braços com outros corpos humanos que lhes nasciam na coluna a modo de costa e figuras com a boca dentada no ventre, humanos com cabeça equina e equinos com pernas humanas, peixes com asas de pássaro e pássaros com cauda de peixe, monstros de corpo único e dupla cabeça ou cabeça única e corpo duplo, vacas com cauda de galo e de asas de borboleta, mulheres de cabeça escamada como o dorso de um peixe, quimeras bicéfalas entrelaçadas com libélulas de focinho de lagarto, centauros, dragões, elefantes, mantícoras, ciápodos estendidos em ramos de árvores, grifos em cuja cauda se gerava um arqueiro em posição de guerra, criaturas diabólicas de pescoço sem fim, sequências de animais antropomorfos e de anões zoomorfos associavam-se, por vezes na mesma página, a cenas de vida campestre onde se via representada, com uma vivacidade tão impressionante que se teria pensado que as figuras estavam vivas, toda a vida dos campos, lavradores, coletores de frutos, ceifeiros, fiandeiras, semeadores ao lado de raposas e fuinhas armadas de bestas que escalavam as torres de uma cidade defendida por macacos. Aqui uma letra inicial dobrava sem ele, e na parte interior gerava um dragão. Ali um grande V que dava início à palavra verba produzia como natural gavinha do seu tronco uma serpente de 1000 volutas, por sua vez gerando outras serpentes como pâmpanos e corimbos. Ao lado do saltério estava, evidentemente terminado há pouco, um delicado livro de horas, de dimensões tão incrivelmente pequenas que se poderia tê-lo na palma da mão. Exígua escrita, as miniaturas marginais mal se viam à primeira vista e pediam que os olhos as examinassem de perto para aparecerem em toda a sua beleza, e perguntava-se com que instrumento sobre-humano o miniaturista as teria traçado para obter eleitos de tanta vivacidade num espaço tão reduzido. As margens inteiras do livro eram invadidas por minúsculas figuras que se geravam, quase por natural expansão, das volutas terminais das letras esplendidamente traçadas, sereias marinhas, veados em fuga, quimeras, torsos humanos sem braços que saíam como lombrigas do próprio corpo dos versículos. Num ponto, quase na continuação dos 3 sanctus, sanctus, sanctus repetidos em 3 linhas diversas, viam-se 3 figuras beluínas de cabeças humanas, 2 das quais se dobravam, uma para baixo e outra para cima, para se unirem num beijo que não se teria hesitado em definir impudícuo se não se estivesse persuadido que, embora não perspícuo, um profundo significado espiritual devia certamente justificar aquela representação naquele ponto. Eu segui aquelas páginas dividido entre a admiração muda e o riso porque as figuras predispunham necessariamente a hilaridade, embora comentassem páginas santas. E Frade Guilherme examinava-as sorrindo, e comentou, Babuín, assim lhes chamam nas minhas ilhas, babuíns, como lhes chamam nas Galias, disse Malaquias. E de fato Adelmo aprendeu a sua arte no vosso país, embora depois tenha estudado também em França. Babuínos, ou seja, número macacos de África. Figuras de um mundo invertido, onde as casas surgem na ponta de uma agulha e a terra está acima do céu. Eu recordei-me de alguns versos que tinha ouvido no versículo da minha terra e não pude conter-me sem os pronunciar. Aleru dersigesuigen, da zerdimel astuberstigen, da sultirvureinunderuigen. E Malaquias continuou, citando do mesmo texto, erbium imel unter da sultirambes undervuralerunder. Bravo, Adso, continuou o bibliotecário. Efetivamente estas imagens falam-nos daquela região onde se chega cavalgando um ganso azul, onde se encontram gaviões que pescam peixes no riacho, ursos que perseguem falcões no céu, lagostins que voam com as pombas e 3 gigantes apanhados na armadilha e mordidos por um galo. E um pálido sorriso iluminou os seus lábios. Então os outros monges, que tinham seguido a conversa com uma certa timidez, puseram-se a rir com vontade, como se tivessem esperado o consenso do bibliotecário, o qual se toldou, enquanto os outros continuavam a rir, louvando a habilidade do pobre Adelmo e mostrando uns aos outros as figuras mais inverossímeis. E foi enquanto todos ainda riam que ouvimos atrás de nós uma voz, solene e severa. Verba vana aur riso e apta non loqui. Voltamo-nos. Quem tinha falado era um monge curvado pelo peso dos anos, branco como a neve, não digo só o cabelo,
mas também o rosto, as pupilas. Reparei que era cego. A voz era ainda majestosa e os membros potentes, embora o corpo tivesse encolhido ao peso da idade. Fixava-nos como se nos visse. E sempre também em seguida a ouvi mover-se e falar como se possuísse ainda o dom da vista. Mas o tom da voz era, pelo contrário, de quem possui só o dom da profecia. O homem venerando em idade e sapiência que vedes, disse Malaquias a Guilherme, indicando-lhe o recém-chegado, é Jorge de Burgos, mais velho do que quem quer que viva no mosteiro, salvo Alinardo de Grotaferrata. Ele é aquele a quem muitíssimos dos monges confiam a carga dos seus pecados no segredo da confissão. Depois, dirigindo-se ao velho, aquele que está diante de vós é frade Guilherme de Baskerville, nosso hóspede. Espero que não vos tenhais zangado pelas minhas palavras, disse o velho em tom brusco. Ouvi pessoas que riam de coisas risíveis e recordei-lhes um dos princípios da nossa regra. E como diz o salmista, se o monge se deve abster dos discursos bons pelo voto do silêncio, com muito maior razão deve subtrair-se aos discursos maus. E tal como existem discursos maus, existem imagens más. E são aquelas que mentem acerca da forma da criação e mostram o mundo. Número ao contrário daquilo que deve ser. Sempre foi e sempre será nos séculos dos séculos até a consumação dos tempos. Mas vós vindes de outra ordem, onde me dizem que a vista é com indulgência até a jovialidade mais inoportuna. Aludi àquilo que entre os beneditinos se dizia das extravagâncias atribuídas a São Francisco de Assis e talvez também das extravagâncias atribuídas a fraticelli e espirituais de toda a espécie, que, da ordem franciscana, eram os mais recentes e embaraçosos rebentos. Mas frade Guilherme deu mostras de não perceber a insinuação. As imagens marginais induzem muitas vezes a sorrir, mas com fins de edificação respondeu. Como nos sermões, para tocar a imaginação das piedosas multidões é preciso inserir exemplo, não raro facetos, assim também o discurso das imagens deve permitir estas nugai. Para cada virtude e para cada pecado há um exemplo tirado dos bestiários, e os animais fazem-se figura do mundo humano. Oh, sim, motejou o velho, mas sem sorrir. Toda a imagem é boa para estimular a virtude, para que a obra-prima da criação, posta de cabeça para baixo, se torne matéria de riso. E assim a palavra de Deus manifesta-se através do burro que toca a lira, do tolo que lavra com o escudo, dos bois que se atrelam sozinhos ao arado, dos rios que correm ao contrário, do mar que se incendeia, do lobo que se faz eremita. Caçai a lebre com o boi, mandai-vos ensinar gramática pelas corujas, que os cães mordam as pulgas, os cegos olhem para os mudos e os mudos peçam pão, a formiga dê à luz um vitelo, voem os frangos assados, as fogaças cresçam nos telhados, os papagaios deem lições de retórica, as galinhas fecundem os galos, metei o carro adiante dos bois, ponde o cão a dormir na cama e que todos caminhem de pernas para o ar. Que querem todas estas nugai? Um mundo invertido e oposto ao estabelecido por Deus, sob o pretexto de ensinar os preceitos divinos. Mas o Areopagita ensina, disse humildemente Guilherme, que Deus só pode ser nomeado através das coisas mais disformes. E Hugo de São Vítor recorda-nos que, quanto mais a similitude se faz dissímil, tanto mais a verdade nos é revelada sob o véu de figuras horríveis e indecorosas, tanto menos a imaginação se aplaca no gozo carnal e é obrigada a colher os mistérios que se ocultam sob a curpitude das imagens. Conheço o argumento, e admito com vergonha que foi o argumento principal da nossa ordem, quando os abades clunicenses se batiam contra os cistercienses. Mas São Bernardo tinha razão. Pouco a pouco o homem que representa monstros e portentos da natureza para revelar as coisas de Deus perspeculum et in enigmati toma gosto na própria natureza das monstruosidades que cria e deleita-se com elas, e por elas, e já não vê senão através delas. Basta que olheis, vós que ainda tendes vista, para os capitéis do vosso claustro, e apontou com a mão para fora das janelas, na direção da igreja, sob os olhos dos frades absorvidos na meditação, que significam aquelas ridículas monstruosidades, aquelas disformes formosuras e formosas deformidades, aqueles sórdidos macacos, aqueles leões, aqueles centauros, aqueles seres semi-humanos, com a boca no ventre, com um só pé, com orelhas de abano, aqueles tigres malhados, número aqueles guerreiros em luta, aqueles caçadores que sopram o corno, e aqueles múltiplos corpos numa só cabeça e muitas cabeças num só corpo, quadrúpedes com cauda de serpente, e peixes com cabeça de quadrúpede,
Eu aqui um animal que pela frente parece um cavalo e por trás um bode, e além um equino com cornos e assim sucessivamente. Agora é mais agradável para um monge ler os mármores do que os manuscritos, e admirar as obras do homem em vez de meditar sobre a lei de Deus. Tende vergonha pelo desejo dos vossos olhos e pelos vossos sorrisos. O grande velho parou arquejando, e eu admirei a viva memória com que, talvez cego há tantos anos, ainda recordava as imagens de cuja turpitude nos falava. Tanto que suspeitei que elas o tinham seduzido muito quando as tinha visto. Se sabia descrevê-las ainda com toda paixão. Mas muitas vezes me aconteceu encontrar as representações mais sedutoras do pecado precisamente nas páginas dos homens de incorruptível virtude que condenavam o seu fascínio e os seus efeitos. Sinal de que estes homens são movidos por tal ardor no testemunho da verdade, que não hesitam, por amor de Deus, em conferir ao mal todas as seduções de que se reveste, para melhor instruir os homens sobre os modos com que o maligno os encanta. E de fato as palavras de Jorge despertaram-me uma grande vontade de ver os tigres e os macacos do claustro, que ainda não tinha admirado. Mas Jorge interrompeu o curso dos meus pensamentos porque recomeçou, em tom menos excitado, a falar. Nosso Senhor não teve necessidade de tantas estultícias para nos indicar o reto caminho. Nada nas suas parábolas move ao riso ou ao temor. Adeumo, pelo contrário, que morto agora chorais, gozava de tal maneira com as monstruosidades que iluminava que tinha perdido de vista as coisas últimas de que deviam ser a figura material. E percorreu todas, digo todas, e a sua voz fez-se solene e ameaçadora, as veredas da monstruosidade, por onde Deus sabe punir. Desceu um pesado silêncio sobre os presentes. Ousou rompê-lo Venâncio de Salvamec. Venerável Jorge disse: a vossa virtude torna-vos injusto. 2 dias antes de Adeumo morrer, vós estáveis presente num douto debate que teve lugar precisamente aqui no Scriptorium. Adeumo preocupava-se com que a sua arte, cedendo a representações bizarras e fantásticas, tendesse todavia à glória de Deus, instrumento de conhecimento das coisas celestes. Frade Guilherme citava há pouco Areopagira, sobre o conhecimento pela deformidade. E Adeumo citou naquele dia uma outra autoridade altíssima, a do doutor de Aquino, quando disse que convém que as coisas divinas sejam expostas mais na figura de corpos vis do que na figura de corpos nobres. Primeiro porque o espírito humano é mais facilmente libertado do erro. É claro, de fato, que certas propriedades não podem ser atribuídas às coisas divinas, o que seria duvidoso se estas fossem indicadas com figuras de nobres coisas corpóreas. Em segundo lugar porque este modo de representação convém mais ao conhecimento de Deus que remos sobre esta terra. Ele manifesta-se-nos, de fato, mais naquilo que não é do que naquilo que é, e por isso as semelhanças das coisas que mais se afastam de Deus levam-nos a uma mais exata opinião dele, porque assim sabemos que ele está acima daquilo que dizemos e pensamos. E em terceiro lugar porque assim são melhor ocultadas as coisas de Deus às pessoas indignas. Em suma, tratava-se naquele dia de compreender de que modo se pode descobrir a verdade através de expressões surpreendentes, número argutas, e enigmáticas. E eu recordei-lhe que na obra do grande Aristóteles tinha encontrado palavras bastante claras a este respeito. Não me recordo, interrompeu secamente Jorge. Sou muito velho. Não me recordo. Posso ter exagerado em severidade. Agora tarde, tenho de ir. É estranho que não vos recordeis, insistiu Venâncio. Foi uma alta e belíssima discussão, em que também intervieram Benço e Berengário. Tratava-se de saber de fato se as metáforas, e os jogos de palavras, e os enigmas, que embora pareçam imaginados pelos poetas por puro deleite, não induzem a especular sobre as coisas de modo novo e surpreendente. E eu dizia que também esta é uma virtude que se exige ao sábio. E também estava Malaquias. Se o venerável Jorge não se recorda, tem respeito pela sua idade e pelo cansaço da sua mente. Aliás, sempre tão viva, interveio um dos monges que seguiam a discussão. A frase tinha sido pronunciada de modo agitado, pelo menos no início, porque quem tinha falado, apercebendo-se que para convidar ao respeito do velho de fato lhe punha em relevo uma fraqueza, tinha depois abandonado o ímpeto da sua própria intervenção, acabando quase num sussurro de desculpa. O que tinha estado a falar era Berengário de Arundel, o ajudante bibliotecário. Era um jovem de rosto pálido, e observando-o recordei-me da definição que o Bertino tinha dado de Adeumo. Os seus olhos pareciam os de uma mulher lasciva. Intimidado pelos olhares de todos que agora se pousavam sobre ele,
Tinha os dedos das mãos enlaçados como quem quer reprimir uma tensão interior. Singular foi a reação de Venâncio. Olhou para Berengário de modo tal que aquele baixou os olhos. Está bem, irmão, disse. Se a memória é um dom de Deus, também a capacidade de esquecer pode ser muito boa. E é respeitada. Mas respeito no irmão ancião a quem falava. De ti esperava uma recordação mais viva sobre o que aconteceu quando estávamos aqui. Justamente com o teu caríssimo amigo. Não poderia dizer se Venâncio tinha acentuado o tom sobre a palavra caríssimo. O fato é que percebi uma atmosfera de embaraço entre os assistentes. Cada um voltava o olhar para o outro lado e ninguém o dirigia para Berengário, que tinha corado violentamente. Interveio de súbito Malaquias, com autoridade. Vinde, frade Guilherme, disse. Mostrar-vos-ei outros livros interessantes. O grupo desfez-se. Notei Berengário a lançar a Venâncio um olhar carregado de rancor, e Venâncio responder-lhe da mesma maneira, num mudo desafio. Eu, vendo que o velho Jorge se estava afastando, movido por um sentido de respeitosa reverência, inclinei-me para lhe beijar a mão. O velho recebeu o beijo, pousou a mão sobre a minha cabeça e perguntou quem era. Número quando lhe disse o meu nome. O seu rosto iluminou-se. Tens um nome grande e belíssimo, disse. Sabes quem foi Adso de Monterender? Perguntou. Eu, confesso, não sabia. Então Jorge acrescentou. Foi autor de um livro grande e terrível, o Luz de Anticristo, em que ele viu coisas que haviam de acontecer, e não foi escutado bastante. O livro foi escrito antes do milênio, disse Guilherme, e essas coisas não se verificaram. Para quem não tem olhos para ver, disse o cego. As vias do anticristo são lentas e tortuosas. Ele chega quando não o prevemos. E não porque o cálculo sugerido pelo apóstolo estivesse errado, mas porque nós não lhe aprendamos a arte. Depois gritou, em voz altíssima, o rosto voltado para a sala, fazendo ribombar as abóbadas do scriptorium. Ele está a chegar. Não percas os últimos dias rindo de monstruosinhos de pele malhado e cauda retorcida. Não dissipeis os últimos 7 dias. Primeiro dia vésperas onde se visita o resto da abadia. Guilherme tira algumas conclusões sobre a morte de Adelmo, e fala com o irmão Vidreiros sobre os vidros para ler e de fantasmas para quem quer ler demasiado. Naquele momento tocaram para vésperas. E os monges dispuseram-se a deixar as suas mesas. Malaquias deu-nos a entender que também nós nos devíamos ir embora. Ele ficaria com seu ajudante, Berengário, a pôr de novo as coisas em ordem e, assim se exprimiu, a preparar a biblioteca para a noite. Guilherme perguntou-lhe se depois fechava as portas. Não há portas do que impeçam o acesso ao scriptorium pela cozinha e pelo refeitório, nem a biblioteca pelo scriptorium. Mais forte do que qualquer porta deve ser o interdito do abade. E os monges têm de servir-se não só da cozinha como do refeitório até completas. Nessa altura, para impedir que estranhos ou animais, para os quais o interdito não vale, possam entrar no edifício, eu próprio fecho os portais de baixo, que conduzem às cozinhas e ao refeitório. E depois daquela hora o edifício fica isolado. Descemos. Enquanto os monges se dirigiam para o coro, o meu mestre decidiu que o Senhor nos perdoaria se não assistíssemos ao ofício divino. O Senhor teve muito que nos perdoar nos dias seguintes, e propôs-me que caminhasse um pouco com ele pelo planalto, a fim de nos familiarizarmos com o lugar. Saímos pelas cozinhas, atravessamos o cemitério. Havia pedras tumulares mais recentes, e outras que apresentavam os sinais do tempo, contando vidas de monges, que tinham vivido nos séculos passados. As tumbas não tinham nome, encimadas por cruzes de pedra. O tempo estava a pôr-se feio. Tinha-se levantado um vento frio, e o céu tornava-se caliginoso. Adivinhava-se um sol que se punha por trás dos hortos, e já se fazia escuro para o oriente, para onde nos dirigimos, ladeando o coro da igreja e atingindo a parte posterior do planalto. Ali, quase encostados ao muro da cerca, onde ele se soldava ao torreão oriental do edifício, ficavam as estrumeiras, e os porqueiros estavam a tapar a jarra com o sangue dos porcos. Notamos que, por trás das estrumeiras, o muro da cerca era mais baixo, de modo que se podia debruçar-se. Para além do precipício dos muros, o terreno, que descia vertiginosamente por baixo, estava coberto por um barro que a neve não conseguia esconder completamente. Dei conta que se tratava do depósito de estrume, que era tirado daquele lugar, e descia até a curva onde se bifurcava o caminho ao longo do qual se tinha aventurado o fugitivo Brunello. Digo estrume porque se tratava de um grande despejo de matéria fedorenta,
cujo odor chegava até o parapeito em que me debruçava. Evidentemente os camponeses iam buscá-lo, de baixo, para usarem nos campos. Mas as dejecções dos animais e dos homens misturavam-se outros detritos sólidos, todo o refluir de matérias mortas que a abadia expelia do seu próprio corpo, para se manter límpida e pura na sua relação com o cimo do monte e com o céu. Nas cavalariças ao lado, os guardadores de cavalos reconduziam os animais à manjedoura. Percorremos o caminho ao longo do qual se sucediam, do lado do muro, os vários estábulos, e à esquerda, encostado ao coro, o dormitório dos monges, e depois as latrinas. Onde o muro oriental dobrava para sul, no ângulo do muro da cerca, era o edifício das forjas. Os últimos terreiros estavam depondo seus instrumentos e apagando os folhes, para se encaminharem para o ofício divino. Guilherme dirigiu-se com curiosidade para uma parte das forjas, quase separada do resto do laboratório, onde um monge estava arrumando as suas coisas. Na sua mesa estava uma belíssima coleção de vidros multicolores, de pequenas dimensões, mas vidros mais largos estavam encostados à parede. Diante dele estava um relicário ainda incompleto, de que só existia a carcaça de prata, mas sobre a qual ele estava evidentemente a encastoar vidros e outras pedras, que com seus instrumentos tinha reduzido às dimensões de uma gema. Conhecemos assim Nicolau de Morimondo, mestre vidreiro da abadia. Explicou-nos que na parte posterior da forja também se soprava vidro, enquanto na anterior, onde estavam os ferreiros, se lixavam os vidros aos caixilhos de chumbo para fazer vitrais. Mas, acrescentou, a grande obra vidreira, que embelezava a igreja e o edifício, já tinha sido concluída pelo menos 2 séculos antes. Agora limitavam-se a trabalhos menores, ou a reparação dos estragos do tempo. E com grande dificuldade acrescentou, porque já não se consegue encontrar as cores de outros tempos, especialmente o azul que ainda podeis admirar no coro, de uma qualidade tão límpida que, com o sol alto, derrama na nave uma luz paradisíaca. E os vidros da parte ocidental da nave, refeitos ainda não há muito tempo, não são da mesma qualidade, e vê-se nos dias de verão. É inútil, acrescentou, já não temos a sabedoria dos antigos, acabou-se a época dos gigantes. Final da parte 6.